Boa tarde, pessoal. Então vamos começar o curso, a última aula do curso ainda, a primeira matéria de comunicação e informação. E hoje é uma das aulas mais legais que tem. A gente vai falar sobre comunicação por métodos eletrônicos, tá? A ideia de comunicação por métodos eletrônicos já é bem antiga. Não é de hoje que o pessoal se comunica por métodos eletrônicos. Se você pensar o rádio, pessoal, não deixa de ser comunicação por um método eletrônico. A TV. Só que é evidente que as coisas mudam. Alguns anos atrás, o que acontecia? Você tinha comunicação por método eletrônico usando ferramentas de rádio, de TV. Tava todo mundo assistindo TV, tinha poucos canais de TV. E tinha horário para tudo. Passava um filme em tal horário. Então você tinha que ver o filme naquele horário, senão você perdia. Depois começaram a surgir mais canais de TV. Já começaram uma certa escolha maior. Você podia escolher ter mais atração de TV. Mas ainda assim seguia aquela rotina de horário estabelecido. Conforme foi passando, surgiu a TV a cabo. Com a TV a cabo porque antigamente era ligado num cabo essa TV e dava alguns canais a mais. E aí já tinha canal de filme, canal de jornalístico, nem sempre era em português. Tinha outros canais que apareceram, canais de música, e foi crescendo isso. Por outro lado, a comunicação também foi mudando. De maneira geral, não só a comunicação audiovisual, mas a escrita. Teve uma época que você tinha que comprar um jornal para se manter atualizado com as informações. Esse jornal trazia muitas coisas. Trazia notícia nacional, trazia notícia internacional, trazia notícia do estado. Dependendo do jornal, trazia notícia da cidade. Tinha a região de classificados, coisa que ninguém ia pagar para fazer hoje. Por exemplo, você queria vender alguma coisa, vender uma casa, você colocava no classificado, ó, vendo casa em tal setor, tal bairro, a casa é assim, assim. Você queria vender Imagina que você queria vender um carro, você colocava lá. O pessoal que queria comprar o carro olhava a informação no jornal e entrava em contato com você. Eu mesmo já usei isso daí, classificado lá no começo, quando eu entrei na universidade, para vender aulas particulares. Eu já era bom em física e matemática naquela época, e química. Eu colocava a venda de aulas particulares lá. E dava resultado, porque é o que tinha na época e o pessoal via. Passou o tempo e tudo foi substituído. Não sei, aqui na cidade que eu vejo, geralmente não tem mais bancas de revistas. Em algumas cidades maiores eu acredito que tem ainda. Mas também eu acredito que a quantidade das revistas tenha diminuído bastante. Teve a época que o pessoal adorava comprar diversas revistas porque tinha informação diferente nas revistas. Hoje está tudo na internet, então conforme surgiu a internet foi ficando de lado muita coisa. Voltando para a televisão, para vocês verem como foi as coisas, não é da minha época, mas muito antigamente lá tinham novelas que eram transmitidas pelo rádio. Qual que foi o marco inicial do final dessas transmissões de novela pelo rádio? Quando apareceu a TV, elas passaram a ser produzidas na TV e conforme o pessoal foi tendo a possibilidade de comprar TV, eles pararam de usar o rádio. Até que chegou um momento que tanta gente tinha TV que não fazia mais sentido usar a novela para rádio.
Daí depois, as TVs tinham um horário para tudo, tinha um horário de jornal, tinha um horário de passava filme, tinha horário que passava outros programas de auditório que eram muito comuns antigamente. Até hoje tem alguns, e alguns são baixaria pura, mas tem outros programas de TV programas policiais que você vê, pode colocar um pano embaixo da TV para colher o sangue que sai, que não é pouco, mas ainda existem. Mas, de certa forma, eles têm audiência por causa da geração antiga que estava acostumado com isso. Porque atualmente, pessoal, foi indo que surgiu a TV a cabo, já tinha canais de filmes, séries, teve uma variedade maior. Passou a época da TV a cabo, começou a época do streaming. Mas por outro lado também é fato que passou a época daquele jornal, daquelas revistas e foi tudo colocado na internet. Então, muitas coisas hoje elas foram substituídas e acredito que essa substituição é constante. Atualmente você vê muita pouca gente assistir canal de TV mesmo. A grande maioria gosta de assistir streaming. Por isso que existem diversos streaming, existe YouTube, existe muita coisa. Cursos que eram feitos antes pela presencial, muitos já são feitos por meio digital hoje. A comunicação digital ela está pegando e tendo um papel fundamental hoje em quase tudo. Essa aula de hoje ela vai falar sobre isso e também o uso de inteligência artificial. É uma das aulas mais legais que tem, sem dúvida que sim, pessoal. É uma das aulas mais bacanas. Por quê? Porque a gente vai trabalhar na prática com inteligência artificial e vamos explicar o conceito de Learning Machine hoje. Então vamos dar uma olhada no material, depois a gente vai partir para a parte prática. Talvez hoje tenha a videoaula dividida, 1 e 2, ou eu vou ver se dá para gravar na mesma. Eu acho que provavelmente eu vou dividir essas videoaulas. Bom, vamos dar uma olhada no nosso material aqui. Voltar aqui, né? Então, comunicação eletrônica, pessoal. É a última parte da comunicação que tenho para falar aqui. Primeira coisa que, como eu já falei anteriormente, comunicação eletrônica já faz há muito tempo que ela está entre a gente. Cada vez ela está sendo mais presente, sim. E teve toda uma estratégia, teve a parte que começou com blogs. Por trás ainda tem muita gente que usa blogs, eu diria que diminuiu muito depois que surgiu redes sociais como o WhatsApp. E-mail é uma ferramenta fundamental ainda. O WhatsApp, o Telegram e outras redes sociais não conseguem, com maestria, substituir essas redes sociais. Seu e-mail não consegue. Por quê? Porque o e-mail possibilita você a organização que essas outras redes sociais não te possibilitam. Então, o que eu falei, antigamente se lia tudo em jornal e revista. Tinha bancas de jornal, bancas de revistas espalhadas nas cidades e o pessoal ficava ansioso esperando para chegar a edição daquela revista. O pessoal comprava jornal para se manter atualizado, para ver tudo o que precisava. E tudo isso foi deixado para trás porque hoje surgiu a internet, esse meio físico que era adquirido antes pelas pessoas, já não são mais, já está tudo em meio eletrônico. E a necessidade da informação foi suprida, mas mais do que isso, ela foi suprida e foi modificada o jeito. E aí começou a surgir, de um tempo para cá, mas não é um conceito atual, esse é um conceito bem antigo, de inteligência artificial e de Learning Machine. Learning Machine ainda é um conceito que está aparecendo, a diferença dele está aparecendo agora.
Mas a inteligência artificial, se você pensar, já existe há muito tempo. Tenta lembrar quando você foi a primeira vez que você ligou para alguma loja, algum serviço, e você foi atendido por aquela secretária eletrônica que te dava a opção de digitar o número para ir onde você queria, ou você falava alguma coisa e ele te indicava o que você queria. Essa é uma área nojenta da inteligência artificial que realmente até hoje não funciona direito e só quem já passou raiva tentando ligar para algum banco ou tentando ligar para alguma operadora de celular sabe o quanto é ruim isso. Tem que ser melhorado porque atualmente está uma porcaria. A verdade é essa. Mas tem outras áreas de inteligência artificial que têm feito aquilo que se propõe a fazer e a gente vai ver essas áreas hoje. Tá? Mas é só lembrando para vocês, a ideia de inteligência artificial não é uma coisa nova, é uma coisa já que tem há muito tempo, tá? A ideia de learn machine não é uma ideia nova, já existe há muito tempo, só que agora está desenvolvido e bastante desenvolvido. Espero que algum tempo vai desenvolver muito mais. Muita gente tem medo dessa inteligência artificial. Isso é uma verdade, pessoal. Muita gente tem esse medo porque a inteligência artificial pode possibilitar na cabeça de muitas pessoas o fim de empregos ou o fim de oportunidades. E a verdade é que é isso mesmo. Ela pode possibilitar o fim de diversos tipos de trabalho, principalmente junto com a robótica. Só que o que as pessoas não percebem muitas vezes é que ela também abre outras áreas para as pessoas ganharem mais dinheiro. Não é que o pessoal vai ficar sem dinheiro. A realidade é que o pessoal tem que se adequar a uma nova era com as oportunidades que essa era está promovendo para se ganhar dinheiro. É comum ver muita gente ganhando bastante dinheiro, trabalhando muito menos e usando a inteligência artificial para isso. E não existe problema nenhum nisso. O problema existe é quando você tem que ganhar dinheiro, não está encontrando um trabalho e não sabe usar a inteligência artificial. Não sabe usar o que essa era está exigindo que se use. Aí você está enrolado. Daí você vai entrar pelo cano com força. Vai demorar um pouquinho para isso se estabelecer como verdade absoluta? Vai. Acredito que alguns anos, talvez uns 10 anos, sim. Mas podem ter certeza, daqui 10 anos o mercado não é igual ao mercado atual, falando no mercado de oportunidades e mercado de emprego. Quem já está dominando essa inteligência está ganhando mais dinheiro. Muitas vezes as pessoas que dominam essa inteligência, essa oportunidade, elas estão deixando seus empregos para procurar outras oportunidades e estão conseguindo. Porque dessa vez não depende tanto de uma pessoa querer te dar o emprego ou de uma pessoa querer ter você por perto para você fazer um papel. Dessa vez está dependendo de você mesmo. Pessoal, o que a gente vai falar nesse vídeo? A gente vai falar de algumas coisas aqui, como criação de vídeos utilizando a IA. A gente vai falar dessa ferramenta aqui que é o Kling.ai, tá? Criação e-mails para trabalhos, a gente vai falar um pouquinho disso. Então vamos à primeira ideia aqui. De inteligência artificial, não poderia deixar de citar o famoso romance de um dos maiores escritores, Stephen King, Robin Cook, errei o escritor aqui, Robin Cook. Primeira vez quando eu li esse livro, Cérebro, eu acho que eu tinha uns 15, 16 anos. Aqui está a data, agora que eu vi, eu tinha colocado a data, 1988, há muito tempo atrás, 27 anos atrás, ele escreveu um dos romances que já previa a ideia de inteligência artificial e learning machine. É um dos romances que vale a pena ser lido. Se você quiser
uma boa leitura para falar, né, em termos de suspense, em termos de terror médico, sobre uma das coisas que hoje é usada. Ele descreve direitinho ali a espécie de learning machine, não querendo dar spoiler do livro, mas se trata em torno de um médico que vai para um hospital lá, e nesse hospital sumia pacientes, ninguém sabia o que acontecia, mas chega um chefe dele e fala, a gente está com um projeto aqui, projeto chamado Cérebro, e ele mostra aqui que esse projeto do cérebro ali estava com um projeto de inteligência artificial por trás. E ele falava, você pode treinar esse programa de computador aqui, que é chamado cérebro, para aprender o que você quer que ele aprenda. Vai jogando informação, ele vai se desenvolvendo como se fosse um ser humano. Pessoal, um livro brilhante e recomendo para que todos assistam, tá? Agora, pessoal, aqui tem a referência bibliográfica do curso, a norma BNT, tem alguns filmes que a gente usou, shorts do YouTube, mas a gente vai sair agora, pessoal, para uma parte um pouquinho diferente, que é digamos assim, agora a gente vai mostrar para vocês só ajeitar aqui de novo. Tem que desativar e ativar e volta a ficar bom. A gente vai mostrar para vocês como fazer o trabalho usando inteligência artificial, como se comunicar com a inteligência artificial. E a ideia que eu imaginei aqui seria justamente você criar um filme online. Para criar esse filme online, você vai usar diversas ferramentas. Então eu convido a todos vocês a assistir a próxima aula que está em sequência dessa, pessoal, para inteligência artificial. Lá eu vou separar cada tema e tratar em separado de cada inteligência artificial, para você fazer o teu trabalho, tá? De tal maneira que você consiga, você consiga pegar e ter o primeiro contato de informação com inteligência artificial. Eu sei que para alguns de vocês não vai ser o primeiro contato, para outros vai, mas é um jeito de apresentar a área de informação com inteligência artificial para vocês. E já falando sobre um curso que eu gostaria de dar, esse presencialmente para frente, com o intuito de ensinar a usar a inteligência artificial para ganhar dinheiro com ela. Eu chamo esse curso de Escola do Presente. Eu pensei em Escola do Futuro, mas ele descreve exatamente o presente e como ganhar dinheiro de maneira efetiva no presente. Bom, pessoal, vou ficando por aqui nessa videoaula e não deixem de ver a próxima videoaula que vai estar dentro das atividades, tá?